Graça e paz. Tudo bem com vocês, meu povo? Hoje eu decidi gravar um videozinho aqui. Quero ver se eu consigo compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração e que precisamos, né? Estar sempre atento àquilo que a palavra nos ensina e, por que não, também o tempo, né? O tempo, a experiência vai trazendo alguns detalhezinhos na nossa vida. A palavra do Senhor, quando a gente lê lá no livro de Marcos, capítulo 10, o verso 45, ele fala assim, ó, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando a gente olha para esta palavra, a gente começa a meditar até na vida das pessoas que não faz ideia do que é ser servo, não é mesmo? Servir a outros ou ser tratado como servo. O mercado do trabalho ela deixa um bom exemplo para nós como é que funciona isso. Na questão de liderança empresarial, na questão de executivo, essas pessoas, esse empreendedorismo, né, empreendedores, que todas as pessoas quando falam em ser servo, né, eles parecem que estão reclamando de alguma coisa, que estão servindo o outro. Mas o bom executivo, o empreendedor, aquele que sabe o que é servir as outras pessoas, eles não se envergonham disso, não. Né? Para a gente deixar de ouvir tanta reclamação, a gente precisa entrar dentro do conhecimento daquilo que a Bíblia nos ensina. O termo servo, né, ele pode ser visto por muitas pessoas como humilhante, né, um termo para alguém um pouco sem valor, né, ou com pouco valor. Alguns podem ver também com um nível semelhante a escravo. Porém, um sentido verdadeiro da liderança, ou seja, uma liderança servidora, né? Não é apenas uma expressão legítima, como também uma abordagem que confere poder e que pode maximizar aquela pessoa que é produtiva, né? Ou individualmente ou organizacional, ou um gerente de equipe. Então, ele pode ser considerado como um líder servidor, ou uma liderança servidora. Nós podemos encontrar muitos exemplos, inclusive a Bíblia nos dá vários exemplos que nós possamos adotar, né? Como nós lemos aqui, a partir desta palavra de Marcos 10, que o Senhor Jesus, que ele veio para servir e não para ser servido, não é mesmo? Então esse é um dos exemplos que nós podemos colocar na nossa vida. Né? Nós podemos encontrar esses vários exemplos dentro da palavra. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim, ó, nada façam por ambição, egoísmo, por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Né? É normal que pessoas que ocupam cargos de autoridade, né, que tenham expectativa de privilégio, né, ou tem essa expectativa de ser privilegiado, né, ocupar um cargo de referência por causa da posição que foi contratado. Mas como esta passagem que nós lemos aqui, ela afirma, né, que é preciso humildade para colocar interesses em outros acima de todos. Não é mesmo? Os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses.
Pessoal, não liga não, que essa gravação aqui não vai ter corte, tá? Então, às vezes você veja a movimentação da minha esposa passando para lá e para cá, mas é assim mesmo, né? A gente tem que fazer aquilo ao vivo, né? Sem corte, tá bom? Então, continuando aqui, a liderança servidora, ela não é só, ela não se limita apenas em altos executivos e pessoas com posição de supervisão, né? O empregado que pode liderar servindo os outros sem se importar com o status que ocupa em organizações ou líder de equipe. Eu tenho uma palavra aqui, que ela está em Efésios, até quero ler numa versão aqui, que ela diz assim no capítulo 6, Efésios 6, verso 5 até o 8. Ela fala assim, ó, vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou livre. Né? É bastante significativa essa passagem. Inclusive tem uma outra versão que eu escrevi aqui e anotei. Ela diz assim, ó, Efésios capítulo 6, verso 5 ao 8, né? Instrui, né? Ela dá essa instrução para nós, quer ver? Nessa versão está falando assim, escravos, quer dizer, escravo quer dizer empregados, né? Obedeça os seus senhores, ou seja, empregadores, né? Continuando aqui, né? Seus senhores terreno, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles o estiver observando, mas como escravo de Cristo, ou seja, servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livres. Né? Então, são duas versões que uma confirma a outra e dá uma apresentação melhor naquilo que a gente quer falar. Né? Nós precisamos saber, irmão, precisamos entender que ou vamos ser servo, né? Ou vamos fazer de servo só à vista dos patrão. Né? Então, quando a gente faz no secreto, fica bem melhor na presença de Deus. Né? Você sabe fazer que, ou sabe ser um servo, como ele obedece, como deixa, e até para dar ordem. Quando dá ordem para um colega de trabalho, fica bem diferente, porque tem a experiência de ser servo. Aquele que sabe ser servo. Eu quero que as pessoas me vejam como um bom servo de Deus. Eu quero que elas se impressionem com o meu alto sacrifício. Tem pessoas que pensam desse jeito, né? Eu quero, então coloca essas palavras dessa maneira, para que vejam o meu comprometimento com Deus. Né? Quer dizer, os outros têm que ver. Né? Mas essa não é a marca do verdadeiro servo. Né? A marca do verdadeiro servo é aquele que trabalha na sombra, invisível, jamais atraindo a atenção para si mesmo, simplesmente conhecendo, antecipando e cumprindo os desejos de seu Senhor, ou seja, fazer aquilo que é
de obrigação e vai um pouquinho além, faz aquilo que não é da sua obrigação, mas faz. Está vendo para fazer, vai fazer para poder agradar uma outra pessoa, antecipar um serviço para o outro. Nas reuniões da igreja, por exemplo, quando a gente chega mais cedo, agilizar uma coisinha ou outra, né? Receber pessoas, tudo isso é muito importante e isso passa a ser um servo verdadeiro, né, do Senhor, né? Para que os que creem em Jesus Cristo, isso significa servir a Ele e às pessoas que Ele envia no nosso caminho. Deus sempre vai estar enviando pessoas para nós ajudar, para nós servir essas pessoas. E com exemplo, né, com exemplos a gente conquista mais. Né, a gente conquista mais. O desejo de nos tornarmos servos de Cristo, né, em ambiente de trabalho, nós devemos olhar para a palavra do Senhor, olhar para o Senhor Jesus como nosso exemplo. Assim como o Senhor Jesus deixou esse exemplo em Marcos 10, 45, assim, pois nem mesmo, né, o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Interessante isso, né? Quando nós consideramos que para Jesus dar a sua vida significou morrer numa rude cruz, uma cruz grosseira de madeira, né? Para servir de resgate pelos pecados da raça humana, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Nós compreendemos que o ser servo, o que é ser servo, o que realmente significa, mesmo que envolva o que geralmente descrevemos como fazer sacrifício máximo. Não é mesmo? Pense nisso, medite nisso. Deus abençoe vocês, cada dia seja vitorioso e que cada um de nós possamos ser um pouco mais servo, né? E podemos servir uns aos outros. Amém? Deus abençoe, grande abraço.